Olá, irmãos amados do SEAC, que Jesus continue nos abençoando. Esperamos que todos estejam muito bem. O tema sobre o qual nós vamos refletir esta semana é uma das bem-aventuranças em que Jesus afirma: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta frase está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos falar sobre os itens 1, 2 e 11. Falar sobre as bem-aventuranças é mostrar um mapa que Jesus nos deixou. Quando ele esteve aqui na Terra, ele nos mostrou com as suas atitudes e também com o seu discurso, em que ele vai descrevendo direitinho, passo a passo, o que nós devemos fazer para o nosso progresso espiritual. Então, a primeira das bem-aventuranças que ele fala é essa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E por muito tempo esta frase não foi bem compreendida. Nós achávamos que pobres de espírito eram aquelas pessoas que não tinham recursos materiais ou aquelas pessoas que não têm inteligência. Mas o que Jesus quis dizer com pobres de espírito são as pessoas humildes, as pessoas simples de coração. A humildade aproxima de Deus e o orgulho nos afasta. A humildade é a base de todas as nossas qualidades. Permite compreender várias coisas. Vamos citar apenas algumas. Por exemplo, a humildade nos permite entender que Deus é soberanamente justo e bom. Deus é soberano. Se nós não tivermos humildade, não seríamos capazes de aceitar essa superioridade de Deus. A humildade também nos permite compreender que o sofrimento que nós colhemos hoje é fruto do nosso próprio plantio. Sem a humildade, nós poderíamos alegar que este sofrimento é castigo, que esse sofrimento é arbitrário, que nós não merecemos. Mas isto não é verdade. Aquilo que colhemos hoje é resultado daquilo que plantamos no passado, e é preciso ter humildade para compreender e principalmente para aceitar isso. A humildade também nos permite reconhecer que não somos infalíveis, e isso aumenta a compaixão que temos pelos outros. Quando percebemos que nós também cometemos erros, que nós também somos suscetíveis de nos enganar, nós conseguimos enxergar o nosso irmão com mais compaixão. Nós conseguimos enxergar o nosso irmão com mais indulgência. A humildade também nos permite perceber que somos parte de um todo, que somos uma pequena pecinha de uma engrenagem e que, portanto, se todos não estiverem bem, a engrenagem o todo não funciona bem. Se todas as engrenagens não estiverem funcionando direitinho, a máquina toda não funciona bem. Mas para entender isto é preciso ser humilde. Jesus foi o exemplo máximo de humildade. Ele nos contou na parábola do publicano e do fariseu e fala assim: quem se elevar será rebaixado e quem se humilhar será exaltado. Com a vida dele, mostrou a humildade lavando os pés dos discípulos. Nessa ocasião em que ele lava os pés dos discípulos, ele também afirmou: eu sou o mestre, tu o sabeis, mas ainda assim lavo os seus pés. Assim também vocês devem fazer. Aquele que for o maior, aquele que quiser ser o maior entre vós, que seja o que mais serve. Nesta mensagem de Jesus tem vários ensinamentos. Tem um cuidado que nós temos que tomar com os extremos. Às vezes a gente tenta se mostrar humilde sem sermos humildes. E isso também é muito ruim. Acaba se tornando uma máscara, acaba se tornando falso mostrar-se humilde sem realmente ser. Então a humildade é um exercício. A gente não é uma coisa que se conquista assim muito rapidamente. Outro risco que corremos também na interpretação desta mensagem de Jesus é usá-la como desculpa para não estudar,
ou para não trabalhar, para não se esforçar. Então, a gente fala assim, já que os humildes é que são, os pobres de espírito é que são os bem-aventurados, então eu prefiro continuar do jeito como eu estou. Não vou me melhorar, não vou estudar, não vou me esforçar para melhorar de vida, porque os humildes é que são os bem-aventurados. Eu já tenho o céu garantido. E esse também é um risco de interpretação muito grande, porque nós somos cooperadores de Deus. Nós temos que reconhecer os nossos pontos fortes e, sem usá-los para humilhar os nossos semelhantes, trabalhar muito com estas forças que nós temos, com estes dons que nós temos. Existe uma mensagem em que Emmanuel nos fala que almas cerradas sobre si mesmas, ou seja, almas egoístas, almas que não têm humildade, poderão declarar-se incapazes de serviços nobres, afirmar-se empobrecidas ou incompetentes. E aí, nós chegamos a ter o disparate de nos proclamarmos tão pecadores e tão maus, a ponto de não nos sentirmos habilitados a trabalhar em qualquer tipo de serviço na obra cristã. Como se, afirmando, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. Então, essa afirmação do Emmanuel também nos chama a atenção no sentido de que, embora tenhamos muitas fraquezas, nós temos pontos fortes também. E esses pontos fortes devem ser utilizados no bem de todos, nós temos que ficar bem atentos. A doutrina nos ajuda, porque o conhecimento das diversidades das reencarnações nos traz uma ferramenta de compreensão que pode impulsionar o caminho para nosso crescimento espiritual. E é normal ter orgulho também quando conquistamos uma graduação, quando um filho nosso está indo bem. Tudo isso é um sentimento normal, é um sentimento justo. É justo nós ficarmos felizes por isso. Isso se chama satisfação por vitórias morais. E é diferente de vitórias conquistadas sobre a felicidade do outro. Vitórias conquistadas devendo para o outro, prejudicando o outro. Então, tudo é um balanço, tudo é um equilíbrio. Nós precisamos ter noção do nosso próprio valor. E esse próprio valor não pode ser usado como esse instrumento de opressão para os nossos semelhantes. E a última pergunta que nós podemos explorar é assim: por que nós insistimos tanto na questão de nossa melhora espiritual na casa espírita? Por que todos os temas são relacionados à busca da melhora espiritual, do crescimento, do trabalho com Jesus? Porque todos nós que chegamos na casa espírita viemos por um motivo, ou procurando conhecimento, ou procurando cura para uma doença, ou viemos procurando consolo para alguma perda. Isso tudo é normal. São os caminhos que nos trazem até a casa. Só que a mudança efetiva, a melhora efetiva, nossa melhora efetiva, só ocorre quando nós mudamos de dentro para fora. Por isso é que em todas as preleções, os temas são explorados no sentido de nós nos melhorarmos interiormente. Porque sem a nossa melhora interior, não há melhora nem de saúde, não há melhora no ambiente do nosso lar, não há melhora de forma alguma, porque nós não conseguimos melhorar. Então, todas essas questões que são trazidas, questões do Evangelho segundo o Espiritismo, são para buscar o nosso crescimento espiritual. Uma vez conquistado, tudo ao redor vai se melhorando, nossa compreensão vai melhorando e temos mais possibilidade de crescimento. Então, esta é a mensagem que nós tínhamos para dividir esta semana, a meditação que nós tínhamos para dividir esta semana. Desejamos que todos possam se analisar, se compreender melhor, que esta informação possa ser útil para todos nós. Desejamos que Jesus abençoe a todos, que assim seja. Ótima semana!